Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, você que está chegando. Deixa eu só aproveitar aqui e pegar uma água. Enquanto isso, esperar que o Instagram permaneça online, né? E não caia. Muitas lives aconteceram ao mesmo tempo. Boa noite a todos que estão chegando. Ronaldo, Suene, Carla Ribeiro, quem mais? O nosso convidado especial, que está aqui já online, né? Todos que estão chegando aí. Maria, Nath Machado, Nath Rose, Luiz Carlos, Marcos Vieira, quanta gente aí. Aliás, estou vendo aqui alguns alunos, legal. Marcos Vieira, boa noite, Marcos, boa noite. Marina, minha esposa, Tamires, enfim, está chegando bastante gente aqui, sejam todos bem-vindos. Vou já incluir nessa nossa live especial com o nosso querido amigo, meu irmãozão, Sandro Caldeira. Deixa eu aqui já incluir, deixa eu ver aqui, uma live especial, né? Falar um pouco sobre a carreira de delegado de polícia. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Grande Sandro Caldeira. Boa noite. Fala, meu irmão. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Que honra poder ter você aqui com a gente, trabalhando, discutindo questões de curiosidade de muitos que nos ouvem, muitos que nos seguem enquanto alunos, né? Mas especialmente hoje, claro, todos que estiverem nessa live são muito bem-vindos. Mas essa live, até iniciando, Sandro, explicar aqui rapidamente, nós temos lá no Mackenzie Alphaville os projetos integradores, né? E onde existem vários temas. E o tema que ficou comigo nesse semestre era justamente trabalhar carreiras jurídicas. Falar um pouco sobre cada uma das carreiras, o que é possível fazer, atuar, quais os desafios e o que é necessário para conseguir aí o provimento nos cargos, né? E hoje, para inaugurar, ninguém, nada mais, nada menos do que Sandro Caldeira, delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro. Tem outras habilidades, né? Eu vou que os curiosos podem entrar na página para conhecer melhor. Eu falo muito para os meus alunos. Além de tudo, é um cara de um coração gigante. Então, Sandrão, seja bem-vindo. Boa noite. Fala, meu irmão. Pô, prazer é meu. Obrigado demais pelo convite. Fiquei super feliz com esse seu convite para a gente poder trocar uma ideia com o pessoal, né? Essa troca de ideias, essas informações são importantes para as pessoas da área jurídica, para que elas possam escolher e, na realidade, entender um pouco mais sobre os cargos públicos, né? E a partir daí verificar se elas querem optar por um cargo desses, se querem exercer a advocacia, enfim, para que elas. Eu acho que é muito importante porque eu sentia falta um pouco disso, sabe? Assim, quando eu estava na faculdade, eu não entendia muito bem quais eram as funções efetivas dos cargos. Eu queria concurso, mas eu ainda não sabia muito bem o que, né? Então, um pouco mesmo por falta de informação. Eu acho que é importante essa conversa para que a gente possa mostrar para as pessoas um pouco, né, sobre o meu cargo, sobre o cargo das outras pessoas que vão, né, que estar com você aí outros dias agora. Isso é muito legal. Parabéns aí pela iniciativa sua, da Mackenzie também. É muito legal estar aqui. Legal, obrigado, Sandrão. Estou vendo aqui muitas pessoas online. Meu tio entrando, me dando a honra também de participar aqui. Obrigado, um beijão, tio. Bom, Sandro, então, para começo de conversa, o que eu gostaria de poder aqui apresentar para os alunos, para quem está acompanhando, tem curiosidade, o que faz o delegado de polícia, qual é a função dele nessa estrutura de Estado que nós temos, pensando na Constituição, pensando nas legislações, qual que é a função do delegado? Então, Sábio, vamos lá então. Isso é importante a gente falar sobre essas funções, porque a gente fica muito com a função principal, né, da polícia, que é a polícia. Só para a gente poder colocar um arcabouço inicial, né? Nós temos aqui dentro da área da parte de segurança pública, quando a gente fala em polícia, vamos colocar duas polícias para resumir, tá bom? Nós temos aqui a Polícia Civil e a Polícia Militar, certo? Temos aí a Polícia Rodoviária Federal, temos outras, mas eu vou me ater a essas duas, Polícia Civil e a Militar, porque é o que as pessoas acabam tendo mais contato no dia a dia, né? Trazendo uma diferença entre essas duas polícias, eu acho que é importante colocar isso inicialmente para as pessoas entenderem o depois. Quando a gente fala em polícia civil e polícia militar, a polícia militar é uma polícia que nós chamamos de polícia ostensiva. É aquela polícia que fica na rua para evitar a prática do crime, né? Para inibir a prática de infrações penais. Essa é a função da polícia militar. Está na rua justamente para isso,
para a proteção da população e evitar a prática de infrações penais. Essa é a polícia militar, faz parte também da segurança pública. E nós temos a polícia civil, que é onde eu me enquadro, né? A polícia civil é uma polícia investigativa, né? É uma polícia que surge normalmente após a prática da infração penal. Justamente para quê? Para a apuração dessas infrações penais, para investigar essa infração penal e fornecer os elementos ali, toda a documentação necessária para que o autor do crime, assim já identificado, possa ser processado perante a justiça penal. Então, a função da polícia é uma função muito importante, da polícia civil, colocando aqui agora, para ficar bem claro isso, né? A função da polícia civil, função da polícia militar. Dentro da polícia civil, sabe, nós temos aí vários cargos, e esses cargos, eu recebo muitas perguntas do pessoal no Instagram, de aluno, ou que não é aluno, mas que tem sonho em seguir alguma carreira policial, perguntando dos cargos. E é importante a gente colocar porque que esses cargos acabam tendo uma variação de acordo com o Estado. Cada Estado tem a sua polícia civil, né? O que não muda normalmente, assim, em termos de nomenclatura, é o cargo de delegado de polícia. Mas tem cargos, por exemplo, outros cargos de polícia civil, que não só o delegado, porque o delegado é o cargo máximo, que é o cargo de chefia da polícia civil, né? Mas existem outros cargos que são também muito importantes, que fazem parte aí dessa estrutura para que a polícia possa andar. A gente tem aí cargo de investigador, oficial de cartório, papiloscopista, que é aquela pessoa que vai colher as impressões digitais nos locais de crime. Então, existe toda uma equipe que precisa trabalhar junto, sob a coordenação de um delegado de polícia, justamente para que a investigação possa ser exitosa, possa efetivamente descobrir a autoria do crime, né? Então, são muitas questões envolvidas nisso. E essa composição da polícia, ela varia, como eu falei, de estado para estado. Cada estado vai ter um certo grupo de policiais. O que não vai ter essa variação realmente é o delegado. Então, o delegado, quando existem estados, por exemplo, São Paulo, já tem uma lei orgânica da Polícia Civil, né? Aqui no Rio de Janeiro é algo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo. Antes, assim, isso eu acho que tem muito tempo realmente que é trabalhado isso. Nós temos uma lei que trata aqui da Polícia Civil, mas não é uma lei orgânica. Então, existe um trabalho aqui no Rio justamente para isso, para que possamos ter uma lei orgânica, já está em apreciação, mas com essa questão toda, o Covid teve que ficar parado, justamente porque existem outras coisas com muito mais importância do que isso, né, nesse momento. Então, e essas legislações estaduais é que vão efetivamente traçar a estrutura da Polícia Civil em cada estado. Isso depende muito, então, do perfil de cada estado. Uma coisa, por exemplo, que é interessante a gente colocar aqui. Até nós estamos em 2020, né? Então, nós tivemos ano passado, com a entrada do novo governo estadual, nós éramos, até então, nós tínhamos uma Secretaria de Segurança, como tem aí em São Paulo, né? A Secretaria de Segurança. E essa Secretaria de Segurança engloba Polícia Civil e Polícia Militar. Né, os dois lá, o comandante da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro já não é mais assim. Era assim, mas teve uma mudança em razão de um decreto do governador e que ele quis fazer o quê? Ele quis criar duas secretarias diferentes. Então ele criou uma Secretaria de Estado de Polícia Militar, onde o comandante da Polícia Militar ganha o status de secretário e o chefe da Polícia Civil também ganhou o status de secretário. Então, aqui é uma secretaria agora, que são secretarias distintas, cada uma com as suas atribuições constitucionalmente também previstas, né? Então, dentro dessa função básica que é da Polícia Civil, é a função investigativa, sabe? É justamente essa, é uma função de investigar, de apurar a infração penal, é uma função também de auxílio ao judiciário, né? Justamente em cumprimento de mandado de prisão, ou outras questões nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero e que eu acho importante colocar, e que eu falo muito isso às vezes em palestras, a gente tem justamente essa ideia de a polícia é isso, né? A polícia é só para investigar, a finalidade dela se resume isso. Mas não, a polícia civil ela tem uma finalidade, ela tem muitas outras coisas que ela pode fazer. Essa função social da polícia civil, como eu digo muito, é uma função muito importante, né? Você poder, é muito gratificante você poder ver o olhar do outro, o olhar de quem busca ajuda e saber que ela está sendo auxiliada e às vezes o auxílio não é nem nada efetivamente na esfera penal, sabe? Isso acontece muito agora nesse período
Já tem um tempo que eu não estou ficando em delegacia, eu estou como assessor do diretor-geral de departamento da Secretaria de Polícia, é, mas, enfim, fiquei bastante tempo em DP, em delegacia, e você poder ajudar as pessoas e ver através de uma conversa, por exemplo. Eu fiquei 2 anos em Copacabana, né? Nós temos em Copacabana um perfil de moradores que é um perfil de idosos, por exemplo, né? E a gente vê que o idoso é carente de atenção, é carente de muitas coisas, né? E ele poder ter um braço da polícia ali, no sentido de dar um apoio, de dar um suporte, de conversar com ele, de dar uma atenção, isso é muito importante, né? Você ter essa função e ter ciência dessa função social, né? Eu acho que é importante isso, né? Você saber qual é a tua função que está ali efetivamente na lei, mas você pode ampliar isso, né? Tendo esse braço social que é extremamente importante e que ajuda muito as pessoas, né? E é muito gratificante poder fazer isso. Legal. Você falou uma coisa bacana, Sandro, porque nós vemos assim na advocacia uma perspectiva bastante semelhante quanto ao cuidado das pessoas, a oportunidade de você fazer a diferença. E eu sempre falo isso em sala, né, que qualquer coisa que a gente vai fazer dentro do direito, o mais importante é você fazer a diferença, porque de fato é possível fazer a diferença com detalhes. E o delegado e o advogado tem muito de psicólogo também, né? Você colocou aí a questão dos idosos, do atendimento, e às vezes tudo se resolve só no ouvir, né? O brasileiro tem um apego, às vezes, no papel, de querer um BO, de querer um papel, para dizer que tem um papel, mas às vezes se resolve de outra forma, se materializa de outra forma, né? E às Agora, uma outra... vezes Diga. faz Não, e às vezes é mais efetivo você ter essa conversa e realmente soluciona uma questão do que às vezes fazer algo, fazer algum tipo de documentação de algo que pode ser que não se solucione, né? Então tentar resolver de uma forma que não vá depois se judicializar, né? A gente sempre, eu acho que é importante você tentar agregar e tentar fazer com que as pessoas cheguem a um acordo, alguma coisa nesse sentido, desde que na situação seja possível isso, né? Em crime de ação penal privada, isso é muito possível, de ação penal condicionada de representação, nessas, quando é incondicionada, não tem jeito, a gente procede porque a gente faz de ofício. Mas quando eu tenho tipos de crimes que permitem isso, eu acho que é importante a gente ter esse passo inicial antes de efetivamente fazer um BO. Legal. Os meus alunos do Mackenzie sabem bem o que eu vou dizer agora. Eu trabalhei com eles no início, sabe, do semestre, um vídeo, agora não me recordo o nome do juiz, mas é um juiz federal, ele participa de um TED Talks e ele fala muito dessa função social do juiz, se colocando na condição de um ser falível, da mortalidade da pessoa, né? Um ser mortal. E você é uma pessoa que traduz muito isso para mim. E está transparecendo também para todos que estão acompanhando o vídeo. E aproveitando isso, né, vou colocar um gancho em um bate-papo que nós já tivemos em uma ocasião de aula, que eu falei para você, você é um doce de pessoa, eu não consigo imaginar você bravo, você interrogando alguém bravo, né? Como que é? O delegado de polícia necessariamente tem que ser carrasco, ele vai correr riscos, tem como evitar esses riscos. E eu estou reproduzindo, de fato, perguntas que os alunos trazem. Professor, eu quero ser delegado, eu tenho medo de morrer, de tomar tiro, de sair para... Como é que é, assim, no dia a dia? O que você traz dessa experiência para a gente, assim? Então, sabe, vamos lá. Há pouco tempo que eu estou em cargo de assessoria lá na secretaria, mas fora isso eu fiquei o tempo inteiro em delegacia, né? Desde da minha entrada até relativamente pouco tempo trabalhando em delegacias. Trabalhei em delegacias como Bangu, que é um local extremamente perigoso. Fiquei 1 ano e um pouco em Bangu. Trabalhei em Engenho Novo. São locais no Rio que são locais muito perigosos. E trabalhei também em Copacabana, trabalhei em Zona Sul. Mas a grande parte do meu tempo foram em delegacias em locais de risco. Primeira coisa, sabe, eu acho que assim, vou partir aqui as suas perguntas, né? Sandro, primeira coisa, você é um cara tranquilo, você é um cara, né? E aí, precisa ser carrasco para ser delegado? Não, não precisa. O ideal até que não seja, né, sabe? Porque é importante que a gente entenda qual é a nossa função, né? Nossa função não é agredir nenhum criminoso, não é deixar... Pelo contrário, na realidade, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente tem que preservar a integridade física daquela pessoa que está sob a nossa custódia ali na polícia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que o delegado tem que ter é perspicácia. Ele tem que estudar
para, por exemplo, no momento de um interrogatório, eu não preciso gritar com uma pessoa no interrogatório, né? Primeiro que o preso vai falar se quiser, o investigado vai falar se quiser, eu não vou obrigá-lo a falar. Segundo, com técnicas de identificação facial, para saber se a pessoa está mentindo ou não, eu posso conduzir a pessoa justamente de uma forma que ela possa se contradizer, para eu saber se ela está mentindo ou não. Então, o importante, mais do que ser carrasco, né, o importante é ter conhecimento de técnicas, justamente para você, dentro de um interrogatório, conseguir direcionar e verificar justamente para aquela pessoa que está prestando a declaração, para você saber se ela está mentindo, e a partir desse momento, verificando se ela está mentindo, poder utilizar de outros elementos para que ela possa cair em contradição, e aí vai chegar uma hora que você vai colocá-la contra a parede, né, metaforicamente falando, e aí efetivamente ela vai acabar falando a verdade. Então você tem que ter justamente essas questões. Tem um caso que foi interessante uma vez, falando essa situação de ser gente boa, eu costumo partir da premissa de acreditar nas pessoas, né? No cargo de delegado, tá? Falando durante o meu cargo de delegado. Eu já tive isso, eu fico feliz com isso, em acreditar nas pessoas. Claro, é um acreditar sabendo que ela pode estar mentindo, né? Sim. Não é um acreditar cego, né? Eu já tive situações, por exemplo, de um rapaz que tinha sido acusado ali, né, de ter praticado um furto de um celular, e ele contou uma história que era uma história meio mirabolante, né? Mas assim, o rapaz estava contando, olha, então vamos fazer o seguinte, ele falou que tinha deixado o celular numa janela, aí ele voltou lá, não estava, aí foi ver, estava num balcão, e ele pegou o celular achando que era o celular dele, que ele foi no balcão, e aí eu falei, num bar, eu falei assim, então ok, vamos lá nesse bar, e aí como tem câmera lá, e o pessoal está lá, a gente vai lá então para poder ver isso, então, para saber se realmente o que você está dizendo é verdade, e a gente resolve isso então, e aí não vai ter problema nenhum para você, tranquilo? Aí eu falei assim, tá bom, doutor. E aí eu falei, gente, pega uma viatura lá então, vamos lá nesse bar que ele falou, no endereço lá que ele falou. E aí nisso que o pessoal está se movimentando, e ele, assim, ele pediu para me chamar, disse, doutor, o senhor está sendo muito gente boa, doutor. Eu peguei mesmo. Ele mesmo falou, você tá acreditando em mim, cara? Então assim, eu não vou fazer você perder teu tempo de parar lá para ver que eu estou mentindo mesmo. Então assim, eu acho que tem que ter essa... isso varia de pessoa para pessoa, né, sabe? Mas assim, eu acho que isso para mim muito, cara, isso me ajuda muito. E outras situações, já tive N situações nesse sentido, da pessoa falar a verdade por ter sido bem tratada. Falar a verdade por ter sido tratada bem. A pessoa ali, assim, eu penso muito nisso. A minha função, dentro de uma delegacia, eu estou numa situação de superioridade em relação ao preso. Superioridade que eu estou dizendo que naquele momento ele é uma pessoa que está com a liberdade cerceada e eu estou... Deixa eu colocá-lo novamente. Só um minutinho, Sandrão. Nós travou aqui, só um minuto. O Sandro caiu. Puxa, que pena. Ele deve voltar agora na sequência. Mas, né? Uma pena. Sandro, sempre uma pessoa muito querida. Vamos ver aqui se a gente consegue voltar. Essas histórias, a maioria eu já conheço, sabendo da conduta, da maneira que ele é, o profissional que ele é. Já provoquei algumas histórias aqui para que ele pudesse compartilhar conosco. Uma pena que ele, infelizmente, vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Mas só aproveitando aqui o que o Sandro vinha dizendo, né? Desse respeito com o outro, de enxergar o outro, de fato. E isso acontece muito na advocacia, né? Quantas vezes os alunos em sala já devem ter ouvido muitas histórias eu tratando sobre isso. Quando nós estamos diante de uma situação, sobretudo, envolvendo o direito de família. Né? Não é uma área que eu atue, mas no início a gente acaba atuando em muitas áreas. E aí muitas dessas situações se resolvem com conversa, sobretudo situações que envolvam pessoas, assim, conflitos familiares, enfim. Uma pena, acho que o Sandro não conseguiu voltar. Uma pena. Deixa eu só esperar aqui mais um pouquinho. Ah, conseguiu. O Sandrão voltou. Vou colocar aqui. Vamos voltar com o professor Sandro. Obrigado a todos que estão mandando as mensagens aqui. Muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Sandrão, voltou. Estamos de volta. Essa internet é muita gente, né, cara? Nesse período agora é muita gente. Muitas lives ao mesmo tempo. É muita live. Mas, voltando então, acho que é muito da postura e mais uma preparação técnica e ter
sentir para saber se a pessoa está dizendo a verdade, e ainda que você veja que ela está mentindo, você consegue conduzir para que ela mesma diga que está mentindo, entendeu? Então, assim, tem que ter, e na tranquilidade você consegue. Eu sempre consegui fazer essas coisas dentro da minha postura, sem precisar brigar ou levantar a voz para a pessoa, porque na realidade isso não adianta. Né? Isso não adianta. Sim, sim. Eu sempre consegui fazer todas as minhas investigações, todas as prisões, com base nessa tranquilidade em ser dessa forma. Isso até ajuda muito, porque às vezes a gente faz investigação, já fizemos 2 investigações disfarçados, né? E foi muito legal isso. Né? Então, assim, a gente... muita gente fala, nossa, Sandro, você não tem cara de delegado, né? Eu falei, pô, mas delegado tem cara de delegado. Existe um preconceito já de que delegado é aquela pessoa que vai estar lá de camisa de botão aberto, cheio de pelo saindo aqui, cordãozão de ouro. De época já, né? Não é mais assim, né? As pessoas novas aí já foram oxigenando isso, né, sabe? Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, a postura da pessoa. Com relação a ter medo, né? Vou te ser muito sincero, eu não tenho medo, sabe? Justamente, eu acho que pela minha postura, né? Primeira coisa, eu acho que você tem que agir com precauções. Então, por exemplo, eu não ando com identificação aqui no Rio, né? Não vou ficar andando com identificação de policial aqui no Rio de Janeiro. Então, eu não faço isso, porque não tem necessidade de eu fazer isso, né? Quando eu trabalho, eu estou lá na delegacia e ok. Agora, no meu dia a dia, eu não ando com identificação, com nada que possa levantar essa ideia de alguma coisa ligada à polícia. Porque aí a gente tem que ter essa cautela, porque qualquer um de nós que for assaltado corre risco, né? Então, aqui no Rio, por exemplo, você tem que ter cuidado, como em qualquer outro lugar. No Rio, a gente tem um índice grande de violência, como nessas grandes capitais, então a gente precisa ter algumas cautelas. Eu acho que assim, é ter cautela. Você ser medroso também não adianta. Se a pessoa é medrosa, né? Ah, não, eu tenho medo e então eu não quero. Né? Então, aí é difícil você escolher uma profissão que exija que você lide com pessoas, com criminosos, lide com indivíduos. Então, tem que ter essa análise também. Eu gosto disso, isso me encanta, né? Isso me encanta, isso me faz muito bem, porque eu sei que com isso eu posso ajudar muitas pessoas. Então, para mim, é uma profissão que é muito bonita. Mas eu acho que isso vai de perfil de cada um. Tem pessoas que têm outro tipo de perfil e elas têm que buscar justamente isso. Mas dentro da polícia, eu posso dizer que eu sou muito feliz e que ajudo, e com essa possibilidade de ajudar tantas pessoas, sabe? Isso é muito legal. Então, eu já consegui resolver situações, como eu já disse, que às vezes nem eram por questões criminais, efetivamente, mas que a gente consegue, com uma palavra, resolver, que às vezes, um problema familiar, alguma outra questão ali, que poderia eventualmente se transformar em algo criminal. Então, a gente consegue, ali, de uma maneira, dar uma luz para que, a partir daí, eles possam prosseguir de outras formas. Né? Então, ó, a gente falou da questão de ser muito tranquilo, né? Se não tem problema. Eu acho que varia de acordo com a capacidade, com a capacitação da pessoa, que eu acho que isso é importante, você buscar sempre melhorar e fazer cursos que possam te aperfeiçoar, e você acaba colocando justamente o investigado numa situação que ele não vai perceber, ele não vai acreditar que você é capaz de dar uma passada de perna nele ali com as perguntas, entendeu? Ele já espera que você seja o carrasco, né? Ele já vai esperar isso. Exato, então ele se desarma, isso já é legal. Com relação a ter perigo, né, aí é uma questão de postura também, né, é uma questão realmente de postura e de você fazer o seu trabalho de forma certa. Né? Já tive preso que falou, doutor, falar uma coisa contigo, o senhor é sujeito homem, o senhor está me tratando direito, o senhor não está me esculachando. Então, assim, é uma questão de você respeitar o outro, né? Qualquer lugar a gente tem que respeitar o outro, né, sabe? Então, assim, não é porque eu não estou prendendo uma pessoa que cometeu um crime, a minha função é prendê-la, é fazer todo o procedimento legal e garantir o quê? A segurança dessa pessoa enquanto ela estiver sob minha custódia. Então, eu tenho que tratar essa pessoa com dignidade, né? Isso para mim é uma premissa que eu já trago de casa, tratar qualquer um. Ah, a pessoa, professor, eu não posso ser delegado, porque senão eu ia querer bater nas pessoas. Então, realmente, você não pode ser delegado, né? Porque realmente essa não é a tua função. Você vai entrar em um abuso de autoridade. Né? Então, você tem que ter essa função de por que você quer ser um policial, por que você quer ter uma arma. Então, tudo isso a gente tem que ponderar e verificar. Não, eu quero porque eu amo esse trabalho, eu acho muito legal, eu gosto do trabalho de investigação, isso me encanta, eu gosto de poder ajudar as pessoas, eu acho muito legal. Vai firme, que aí
sabendo de todos os problemas que todas as profissões têm, vai firme, porque é uma profissão muito bonita. Né? Você tinha feito outra pergunta dentro desse contexto? Não, Ou não, não? foram as duas. É que eu já conheci algumas provocações, essa eu já tinha feito pessoalmente, né? Eu queria compartilhar e que você dissesse para todos, não adiantava eu falar, né? Então eu queria que você trouxesse justamente isso. E Sandrão, e caminhando aqui, acho que uma abordagem final, o que assim, a gente pode pensar? Hoje em dia temos a situação, é quase que tem muita piada que os próprios concurseiros fazem com eles mesmos, né? Que é do concurseiro, né? Porque o concurseiro ele é sempre aquela pessoa que trabalha, faz de tudo na vida e estuda, ou aquele que tem a possibilidade, isso é um privilégio, de conseguir de fato só estudar, e aí o psicológico também atrapalha, porque você vai se sentindo cobrado. Enfim, Sim. toda essa bola de neve que a gente já está até acostumado no dia a dia, porque são as realidades dos alunos. Agora, o que eu gostaria nessa parte final que você trouxesse? Falasse um pouco, porque você é um cara autoastral, você é um cara que corre, que faz gastronomia, que faz música, clipe com a perna, olha, não é para qualquer um fazer clipe com a perna. Faz de tudo, e ainda é delegado, é professor, é amigo presente na vida dos amigos, né? E eu queria que você dissesse um pouquinho sobre como que foi sua preparação, se você se matava 700 horas por dia, como é que foi essa organização? Assim? Então, sabe, eu sempre fui muito dedicado. Eu falo com as pessoas, eu nunca, não sou um gênio, estou longe de ser uma pessoa fora do comum ali, né? Eu me entendo como um cara normal, mas um cara que é muito focado nas coisas. Então, assim, tudo que eu quero, eu foco e faço. Eu não deixo, eu tento eliminar distratores, né? É o que eu estava falando com pessoas assim que eu acho que é importante. Você eliminar aquilo que te distrai, porque senão a gente perde o foco e não consegue. Então, assim, eu, quando estava estudando para concurso, eu tive um privilégio de poder ter a ajuda dos meus pais, mas eu quis trabalhar, porque foi o que você falou, a gente fica com uma cobrança muito grande de só estar estudando, né? Porque você só estuda. O só Como se estuda fosse simples. realmente não entende a vida do concurseiro, né? Acha que é uma vida tranquila. E quem realmente leva a sério sabe que não é, porque é uma vida de cobrança, é uma vida de incertezas, a gente não sabe quando vai ser a prova, quando a gente vai passar. Mas uma coisa eu digo, né? Vai passar, só não pode desistir no meio do caminho, né? Então, assim, eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar dando aula. Eu comecei por acaso, Deus eu falo que é sempre muito bom, assim, foi muito bom comigo, porque acabei a faculdade, e logo assim, acabei a faculdade, entrei no cursinho e comecei a estudar. Mas aí, com 6 meses de cursinho, surgiu um trabalho para mim. E aí eu falei, cara, vou, porque era um trabalho de dar aula numa faculdade. Imagina assim, né? Foi aquela coisa de uma amiga de um amigo, uma amiga do meu irmão que vinha em casa e me via sempre no quarto estudando, né? Era cursinho e ficando de leitura, né? E aí ela falou assim, poxa, o Sandro estuda pra caramba e tal. E aí ela conhecia lá o coordenador de uma faculdade e um dos professores saiu da faculdade. Eles estavam precisando de um outro professor para suprir lá, porque as turmas estavam reclamando, enfim. E aí ela me indicou, falou com ele, faz um teste. Aí eu fui fazer um teste. E aí no teste acabou que deu certo, eu comecei a dar aula para a turma. E para mim foi muito legal, porque isso já me ajudou a poder concatenar minhas ideias, da aula de penal, então para mim foi ótimo. A concatenar minhas ideias, isso me ajudava nos estudos, né? Então, assim, foi um casamento que foi perfeito para mim no período e fiquei, e durante a faculdade, né, as aulas, eu passei no concurso para delegado. Mas perdi no primeiro que eu fiz, que foi logo assim que saí da faculdade, eu perdi no concurso. A gente acha, vou passar, né? Para lá foi aquela paulada na cabeça, perdi. Eu continuo estudando. Isso é normal, é o que eu falo, gente. São poucas as pessoas que conseguem passar no primeiro concurso, são poucas as pessoas que nascem virada para a lua e que conseguem de primeira aquilo, né? Então, a grande maioria das pessoas, eu me incluo nisso, você tem que batalhar para as coisas, você tem que correr atrás dos seus sonhos, né? Justamente para isso. Então, assim, eu focava muito. Eu não estudava 700 horas por dia, porque também chega um limite, né? E cada um tem o seu limite, sabe? Eu falo muito isso também, né? Cada um tem. É muito importante a gente se conhecer, porque cada um vai ter o seu limite. Eu fazia o quê? Eu estudava, assistia a aula, eram 3 horas de aula de cursinho, e depois estudava, relia a matéria do cursinho que eu tinha dado, relia no livro, né? E
estudava outra coisa. Aí eu ficava em casa estudando mais umas 5 a 6 horas. Depois eu parava, fazia uma atividade física, porque isso é importante, porque isso, né, para mim sempre foi importante fazer atividade física. Então, eu estudava. Então, se eu fosse juntar, daria 6, 7, 8, 9 horas por dia de estudo. Vamos arredondar para 8 horas de estudo por dia, né, que tirando aí um tempinho para lanchar, alguma coisa, 8 horas de estudo por dia. Era normalmente o que eu fazia. E aí, claro, que quando você a prova de delegado, por exemplo, ela é feita em etapas. Então, eu tenho a primeira etapa dela, que é a primeira fase, que é uma prova múltipla escolha. Depois da prova múltipla escolha, de todas as matérias, você tem as provas discursivas de cada uma das matérias integrantes do edital. Tem provas discursivas que são em finais de semana distintos. Depois que você termina a prova discursiva, caso aprovado nela, você vai para a prova oral, também de todas as matérias que integram o edital. Acabou isso, você vai para a academia de polícia, que é um segundo momento do concurso, que normalmente varia aí de 6 meses de academia de polícia para a sua preparação mesmo, com técnicas de defesa, enfim, aí todas as técnicas policiais mesmo. Então, quando eu passei, por exemplo, na primeira fase, na primeira prova, que eu não estava esperando que eu fosse passar, porque na realidade nesse período minha mãe ficou doente, foi um período muito conturbado para mim, era um período que justamente eu achei que não fosse passar na prova, e não estava esperando mesmo, tanto é que eu nem fui ver o resultado do edital, um colega meu que me ligou avisando que eu tinha passado, estava focado na minha mãe, estava focado ali no suporte para ela, né, eu, meu irmão, meu pai, para que ela melhorasse né, dentro do possível ali o mais rápido possível. Então, eu não estava muito focado nisso. Isso de uma certa... Mas eu, em razão dela, ela me cobrava muito para eu passar na prova, né? Para eu fazer a prova. Ela ficou lá. Me pagou a minha inscrição, foi ela, para você ter ideia. Eu lembro muito disso. Ela estava deitada na cama, tadinha, assim, já estava... Ela tinha feito uma cirurgia, que ela teve câncer, né? E aí ela fez uma cirurgia e estava já fazendo químio, né? Hoje ela já está bem, já, graças a Deus, está lá pulando, não para. Mas, assim, ela, muito devota, né, de Nossa Senhora, ela botou lá, ela ficava lá no quarto dela, dos meus pais, e ela falou assim, ó, ligaram falando que você que vai ter prova para delegado, né? Aí eu falei assim, vai, eu vou sim, mãe. Meus colegas que me ligaram para cá avisando. Aí ela falou assim, ó, você vai fazer a inscrição, né? Eu falei assim, vou sim. Eu não ia fazer nada, eu tava... Aí ela falou assim, não, ó, tá aqui, ela que me deu dinheiro, toma o dinheiro aqui, vai lá fazer a inscrição e me traz o comprovante. Falou assim. Fui, trouxe com ela, a mãe é fogo, trouxe comprovante para ela, ela botou lá embaixo da imagem de Nossa Senhora, que ela sempre tem no quarto, e aí ficou lá, né? E assim, nessa prova eu tinha perdido numa outra, e aí nessa eu acabei passando. Então, assim, lógico que é um concurso que dura um ano, né, sabe? É um concurso grande. E nesse período, quando eu passei nessa primeira prova, aí você acaba necessariamente tendo que estudar mais tempo, porque aí você tem que rever tudo, você tem que analisar qual é o posicionamento das pessoas que integram a banca do concurso. Aí eu estudava ali 12, 14 horas num dia, mas isso dentro de um período curto de tempo. Era um período de um dia, entendeu? Não dá para a gente estudar 14 horas por dia, todos os dias, durante um ano. Você vai estafar, você não vai produzir, né? Você não vai render nada. Então, essas pessoas que falam, eu estudo 15 horas por dia. Eu olho meio assim para sentar. E dessas 15 horas... Contando as séries do Netflix ou não, né? Então, assim, e aí as pessoas, a gente se compara, né? A gente está estudando fica se comparando. Não é bom isso, a gente tem que se comparar com ninguém, é maior foda, né? Você vai lá e fala assim, a pessoa está fazendo ali Poxa, fulano já lia um livro. Eu lembro que tinha uma colega minha que ela lia um livro de 600 páginas ali em 2 dias. Eu demorava 15 dias para ler o livro, ela lia em 2 dias. Só que aí quando a gente trocava ideia, ela não sabia de praticamente nada do que tinha no livro. Então, era uma leitura que não adiantava. Então, assim, todo mundo tem o seu tempo, cada um estuda de um jeito. É importante a gente identificar o nosso, né, sabe? Então, com relação à questão de estudo, era isso. Era em média 8 horas por dia. E na época de fazer a segunda etapa do concurso, que exige uma dedicação maior, aí eu ficava aí umas 14 horas. Aí realmente eu ficava, mas eu sempre fazia uma atividade física nesse meio aí, para dar uma... Não sei se você reparou, mas eu dei uma falha de amigo agora, porque eu fui falar que você, além de tudo, né, de correr, de não sei o quê, correr é justamente a única coisa que você não gosta, que eu sei, não é isso? Não, cara, eu não... Escorreguei.
Eu até corro de vez em quando, sabe? Mas não é uma coisa que eu gosto, cara. Não gosto de correr assim, não é uma coisa que me dá prazer. Faço qualquer outra coisa. Bicicleta, faço funcional, qualquer coisa. Mas assim, já tive de esporte. Mas o correr não é uma coisa que eu tenha, como a Carol, né, por exemplo, né, gosta de correr. Nossa Senhora, que prazer A, que ela tem. a Dá até Malu lá, vontade, mas passa. A né? Malu, Eu, verdade. não é uma coisa que eu gosto, realmente. Eu prefiro fazer. Eu gosto muito de esporte, de outras atividades físicas, mas correr efetivamente não é algo que me dê vontade. Ah, hoje eu vou correr. Não, não tem. Agora, Sandrão, só para a gente poder, aliás, muito feliz, mais uma vez, e honrado, eu sei que você, nesse momento ainda, de muitas coisas acontecendo, você está com a agenda lotadíssima, né? E deu a prioridade aqui para conseguirmos fazer, inclusive, o primeiro desse nosso. Temos uma agenda aqui de amigos que irão compartilhar um pouco da carreira. Só para fechar, porque talvez alguns alunos ainda não conheçam, mas conhecerão em breve. Eu costumo falar dos colegas de sala, enfim. Mas como que você faz? Porque isso agora é curiosidade pessoal. Para conciliar, né, delegado, professor, coach, você trabalha com alta performance nos estudos, música, clipe. Aliás, tem um vídeo que recentemente você publicou no seu Instagram, Ah, numa entrevista com a Fátima Bernardes, em que você fala a história das paródias. Conta um pouquinho sobre a música, especialmente aí nesse contexto todo. cara, então, eu sempre gostei muito de música e desde moleque eu sempre fiquei no meio de música, né? Tocava em banda da igreja, minha família é católica, e a gente tocava, eu sempre tocava na banda da igreja, e depois a gente teve com meus amigos, a gente formou banda fora, né? E aí ficou nessa, eu sempre gostei muito de música. E aí, enfim, quando comecei a fazer a faculdade, acabei tendo que parar para me focar na faculdade, enfim. E quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, cara, eu vou trazer a música, porque eu não consigo ficar sem música. Eu gosto de música, é uma coisa que me faz bem. Música faz bem para todo mundo, né? E assim, eu gosto muito da música. Eu falei, eu vou trazer isso e vou usar isso de uma forma que seja educativa. A gente consegue gravar músicas muito fácil, né? Quando você vê de tanto ouvir ali, daqui a pouco você está cantando a letra lá. Então, trazer isso para a área educacional assim, foi um teste que eu quis fazer, uma experimentação, para saber qual seria a reação dos alunos. E como eles gostaram, aí eu comecei a criar mais. Fui fazendo mais paródias. E aí o negócio. E assim, Profissionalizou o negócio, né? profissionalizando, né? Aí fui fazendo um negócio mais legal. Por quê? Porque é legal a gente fazer uma coisa bem feita. O aluno gosta desse carinho. Sim, sim. Saber que foi feito, nossa, que capricho, né, que fez isso. Isso é para mim, né? Aí é o mesmo. Aí eu faço isso com o maior carinho, para facilitar e para ajudar no processo de fixação de conteúdo. E o mais legal, sabe? Apesar, eu uso isso nas minhas aulas, né? Você sabe disso, nos aulões, nos eventos, mas isso está disponível gratuitamente, tanto no meu site quanto no canal do YouTube. Então as pessoas podem ter acesso a essas paródias lá no meu site, sandocadeira.com. Tem uma parte lá de Cantando Direito Penal, dá para fazer download de todas essas músicas. Eu assisti também os videoclipes lá no meu canal do YouTube. Só jogar Sandro Caldeira no YouTube, que acha fácil também. Então, assim, a gente ter essa acessibilidade é muito legal. Uma coisa que é interessante, sabe? No meu site, no sandrocaldeira.com, a Bia está dizendo que tem lá todas no celular dela. Beijo, Eu tô Bia. vendo. Eu tô vendo aqui, eu comentar aqui na sequência. O meu site ele é preparado também para alunos que têm deficiência visual. Então, alunos com Que deficiência legal, Sandro. conseguem acessar o site de forma lida, né? Para auxiliar, até mesmo no próprio Instagram, não sei se você já percebeu isso, no feed, quando você posta alguma coisa no feed do seu Instagram, você pode fazer a descrição da imagem. Você já viu isso? Já, que legal. Verdade, verdade, tem razão. O deficiente visual também, ele toca lá e ele consegue saber o que está sendo feito ali, entendeu? O que a imagem está mostrando na imagem. Então, Que assim, a demais. gente poder usar isso e a gente consegue. Eu já dei aula para aluno com deficiência visual, e assim, e é difícil, né, sabe? É difícil. Nós que não temos deficiência visual, já é difícil a gente estudar, a gente memorizar, ler. Você imagina uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual para poder ler algo. Não vai conseguir ler, vai ter que ler em braille. E livros em braille não são muito, né? A gente tem grande quantidade. Não são acessíveis também, são caríssimos, né? Então, essa preocupação, a gente sabe que é uma parte pequena, mas que merece também um olhar, Claro. a gente poder, de alguma forma, ajudar, né? Ajudar esse grupo de pessoas também que tem sonhos tanto quanto a gente, então é importante a gente poder ajudar nesse sentido também. Legal.
Sandrão, puxa, muito obrigado. Sempre uma aula com você de vida, não só nas disciplinas, né? Eu vou na Obrigado. sequência colocar aqui o link do seu YouTube. Eu já falei para você que a minha filha escuta várias vezes, inclusive, aliás, de forma especial, aquele Churap Churu do Eu ECA, fui, eu fui, que é fantástico. Então, tem muitas coisas legais lá, né? Obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado parte do seu tempo, precioso tempo, aqui para ok. compartilhar muito mais da sua vida até, a sua percepção da carreira, que era o que a gente queria de fato ter, né? Porque ler sobre a carreira, consegue buscar na Constituição do Estado, Constituição Federal, na legislação, lei orgânica, no caso de São Paulo, mas não, a gente queria de fato ter a vivência de alguém mais humano do que você aqui, não pensei em ninguém que pudesse trazer essa visão de fato da carreira, da percepção da função social, da experiência de vida. Então, muito obrigado de coração, sabe o carinho imenso que eu tenho por você, e mais agora por ter participado aqui comigo. E lembra agora que a gente está aqui, ó, ao vivo. Vou- Você já sabe que você está me devendo o quê? É um quibe, um tabu jantar árabe, mas vegano, Muito bem. vegetariano. Essa live. Não Deixa esqueça. passar esse Covid-19 que eu vou pagar essa dívida. Irmão, obrigado, agradeço pelo convite, o carinho, tá? Sabe que você está no meu coração. E precisar, estou sempre aqui, só chamar, tá bom? Vai ser um prazer estar junto com você e para a gente conversar com a galera, que, assim, é importante, né? A gente passar essas informações. Educação, cultura é sempre importante, né? Nunca é demais. Então, a gente passar isso é sempre importante. Obrigado pelo carinho mesmo aí do convite, tá? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Esse vídeo vai ficar disponível aqui nas 24 horas, mas eu vou colocar também no YouTube para poder você assistir depois na sequência, quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Um abração para todos. Valeu, Sandrão. Fica com Deus aí. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.